Olá, tudo bem? Aqui é o William Ribeiro, professor e coordenador de tecnologia educacional, e estamos aqui para mais um vídeo para ensinar alunos e filhos de pais que queiram ensinar seus filhos a programar, tá bom? Programar computadores. Gostaria de lembrar que eu presto assessoria para educadores e escolas. Quem tiver interesse é só entrar no site que está na descrição desse vídeo. Você vai encontrar maiores detalhes lá. E no vídeo de hoje nós vamos propor e já concluir um jogo que eu acho bastante interessante e ele é bem rápido, a programação dele é bem rápida. Mas é muito interessante e vai ser útil e instrutivo para a gente aprender alguns blocos novos, alguns conceitos novos de programação. O jogo se chama A Maior Palavra e o jogo ele vai desafiar o jogador a escrever as 3 maiores palavras que ele conhece da língua portuguesa. Quem escrever as 3 maiores palavras corretamente ganha o jogo, tá bom? Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, então vamos começar o nosso novo game que se chama A Maior Palavra. Então, só para lembrar como que é o game, quando eu aperto a bandeirinha, o meu ator pede para eu escrever a maior palavra da língua portuguesa que eu conheço, ok? Vamos lá, vamos escrever aqui a palavra inconstitucionalissimamente. Olha lá, o gatinho conhece essa palavra, então ele vai me dar 27 pontos, porque a palavra inconstitucionalissimamente tem 27 letras. Aí ele pede uma segunda palavra. Vou colocar aqui, sei lá, solidariedade. Beleza? Conhece? E quando eu escrevo uma palavra que ele não conhece, por exemplo, vamos escrever aqui um monte de letrinhas aqui, ele diz que não conhece essa palavra, portanto ele não vai me dar os pontos. Só que eu fiz uma pequena alteração no meu game, eu acho que ficou mais legal. Porque ele pergunta se eu quero inserir essa palavra que eu acabei de escrever no banco de dados dele. Se eu disser sim, ele vai inserir essa palavra e da próxima vez que eu usar essa palavra, ou alguém usar essa palavra no jogo, ele vai dar os pontos. Só que dessa vez ele não deu, porque ele não sabia, ok? Então, como essa palavra eu não quero colocar no meu banco de dados, eu vou colocar não. Então é esse o jogo que nós vamos começar agora. Bom, e a primeira dificuldade desse jogo é a seguinte: você precisa arrumar uma forma de fazer o computador descobrir quando que uma palavra existe da língua portuguesa ou não existe, certo? Muito bem. Para fazer isso, nós vamos precisar de uma lista de todas as palavras da língua portuguesa. E eu fiz essa lista aqui, ó. Olha só aqui a minha lista banco. A minha lista banco, como você pode perceber aqui, ela tem 52.182 palavras da língua portuguesa. Tem um monte de palavra aqui em português. Tá? Agora, essa lista é uma lista completa? Não, não é completa essa lista. É uma lista que não tem todas as palavras. Até por isso que eu coloquei aquele recurso no jogo, que quando ele não conhece a palavra, ele não diz que não existe, ele diz que ele não conhece e me dá a oportunidade de inserir essa palavra nesse banco, ok? Como é que faz? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, a nossa primeira dificuldade é como fazer esse banco aqui, tá bom? Bom, você pode tentar encontrar na internet alguns bancos de palavras da língua portuguesa. Eu já achei, inclusive, um banco de palavras que tem 600 mil palavras. É um banco mais de 600 mil. É um banco bastante completo. Só que tem um problema com o Scratch. O Scratch ele tem um limite, que eu não sei qual é, mas eu descobri que ele existe, de tamanho de uma lista. Então, quando eu coloco aqui uma lista com 600 mil palavras, ele não deixa você salvar dentro dele, dentro do servidor do Scratch. Ele obriga você a salvar dentro do seu próprio computador. É um recurso, é uma possibilidade. Aí você salva, você baixa o programa que você fez no seu computador, mas ele não deixa salvar lá
no servidor do Scratch. Por isso, qual foi a solução que eu vou dar aqui para vocês? Eu fiz um programa, eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó, que é esse programa chamado Banco de Palavras. É um programinha no Scratch que só tem uma coisa. Ele tem uma lista com as 52.132 palavras. Esse banco que eu estou usando aqui, ok? Eu compartilhei, né, esse programa, olha só, a lista das 52 mil palavras está aqui. Só tem isso no programa, não tem mais nada. E você pode baixar esse programa bastando usar o link que eu deixei aqui na descrição. Primeira coisa que você vai fazer, então, por exemplo, você vai começar um projeto aqui novo e você vai colar aqui aquele endereço que eu deixei aí na descrição desse vídeo. Fazendo isso, vai abrir lá o banco das 52 mil palavras. Então, eu já estou meio que dando para você o primeiro passo do programa, que é a lista com todos os programas. É só clicar aqui no ver interior, a lista com as 52 mil palavras. Não é um banco completo, como eu falei, mas tem a vantagem dele poder salvar tranquilamente no Scratch, que não é um banco de palavras tão grande assim. Eu nem sabia que tinha esse limite, mas enfim, esse limite é real, tá bom? Bom, então, vamos tentar ver como é que a gente faz agora. Primeira coisa, é claro que você pode fazer uma capa, você pode fazer, escolher um outro ator, pode fazer muita coisa aqui. Mas eu vou simplificar, porque esse programa ele vai ser feito de uma forma bastante rápida. Então a primeira coisa que o gatinho vai dizer aqui é, bom, antes disso eu preciso de uma variável dos pontos, né? Vamos criar aqui a variável dos pontos. Que quando aperta a bandeirinha, a variável dos pontos vale 0. E aqui ele já vai mandar aqui uma mensagem, que é o famoso reco, né? De recomeçar. E aí quando ele recebe a mensagem reco, ele vai fazer o primeiro pedido da palavra. Então aqui, ele vai aqui em sensores e vamos pedir aqui para ele, digite a maior palavra que você conhece da língua portuguesa. Bom, aí é o seguinte, o que você vai fazer com o resultado dessa palavra? Primeira coisa que eu tenho que saber é se essa palavra faz parte daquele banco. Porque se não fizer parte, eu vou ter que dizer que não conheço essa palavra. Então nós vamos aqui na categoria de variáveis e nós vamos fazer uma pergunta. Nós vamos usar esse bloco aqui, ó. Isso aqui. Se banco contém a resposta da pessoa, né? Então aqui nós vamos precisar se senão banco contém resposta, se contiver, eu vou falar para ele parabéns, ou eu conheço essa palavra, eu conheço esta palavra, e depois eu vou dar pontos para ele, de acordo com o tamanho dessa palavra. Então eu vou adicionar na variável pontos o número de letras que tem a palavra. Portanto, eu vou aqui em operador e vou usar o bloco tamanho da resposta. Tamanho da resposta diz quantas letras tem resposta. Então, se dentro de resposta, que é o que a pessoa respondeu, tiver 10 letras, então eu vou colocar 10 pontos, eu vou adicionar 10 pontos na variável pontos. Ok? E se não contiver, se a palavra que a pessoa escreveu não estiver na lista, não estiver no banco de palavras, na lista de todas as palavras, eu vou dizer que pena, eu não conheço esta palavra. Bom, vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente faz aquele recurso de perguntar se quer que aumenta, se quer inserir aquela palavra no banco ou não. Vamos ver se só isso aqui já está funcionando. Então, digite a maior palavra da língua que você conhece da língua portuguesa. Então vamos colocar aqui, ó, cachorro.
Eu conheço essa palavra e ele colocou 8 pontos porque cachorro tem 8 letras. Beleza, acabou o programa. Só que eu não quero que acabe o programa, eu quero que esse recurso aqui seja feito 3 vezes, que eu quero dar 3 chances para ele. Uma forma bem simples de fazer isso é simplesmente colocar essa estrutura aqui dentro de um repita, né? Repita 3 vezes. Eu quero que ele faça, eu quero perguntar 3 vezes e avaliar a resposta 3 vezes para ele. E no final, eu já vou, quando acabar as 3 perguntas, ele já tiver analisado todas as respostas, eu vou falar para ele quantos pontos que ele fez. Então eu vou aqui no diga, e aí eu vou juntar, porque eu quero falar várias coisas, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Junte. Você fez, dá espaço. Aí nós temos, aqui nós vamos colocar a variável pontos, então nós vamos precisar de mais um junte aqui, ó. Então olha lá. Você fez variável pontos, variável, e aí a palavra pontos, né, para ele ver que está escrita a palavra pontos, em pontos de exclamação. Então a variável pontos e a palavra pontos, são coisas diferentes, olha lá. Você fez 8 pontos, muito bem, isso vai acontecer dentro do diga, e aqui talvez um tempo maior, né, uns 3 segundos, vamos ver se funciona agora, se fica legal. Vou escrever uma palavrinha pequena só para a gente testar, gato. Me deu 4 pontos, cachorro e rato. Pronto, ele me deu 16 pontos e acabou o jogo. Perfeito, vamos agora testar errando, colocando palavras que não existem. Beleza, ele diz que não conhece e não me dá ponto nenhum. Perfeito, agora eu quero que você pause o vídeo para tentar resolver aquela questão. Quando a pessoa escrever uma palavra que não estiver na lista, eu quero que ele pergunte para a pessoa se ele quer inserir a palavra nova nessa lista. Se a pessoa disser sim, ele insere. Se a pessoa não disser sim, ele simplesmente não insere. Tá bom? Então, por favor, pause o vídeo e tenta fazer, que eu vou fazer o meu aqui. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo. Então, vamos lá. É o seguinte. Primeiro, aonde que a gente tem que colocar a programação? E perguntar para ele se ele quer inserir essa nova palavra. Logo depois que ele disse, que pena, eu não conheço essa palavra. Então é aqui dentro que eu vou ter que colocar um pergunte. Só que eu vou fazer isso dentro de um bloco novo, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, fica mais organizado. Vamos chamar esse bloco de inserir, né? Que pergunta se quer inserir a nova palavra ou não. E o que o inserir vai fazer? Primeira coisa que o inserir vai fazer é perguntar para a pessoa se a pessoa quer inserir a nova palavra ou não. Só que agora nós temos que tomar um pouco de cuidado. Porque veja, esse programa ele tem 2 perguntas. Primeiro ele pergunta qual é a maior palavra e depois ele vai perguntar aqui você gostaria de inserir a palavra. E aí a gente pode juntar aqui também, né? Vamos duplicar esse junte aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais legal aqui, ó. Você gostaria de inserir a palavra, e aí nós vamos colocar aqui dentro a palavra, a resposta da pessoa, né? Na minha, vou botar um espacinho aqui, na minha lista de palavras, aqui tem que ter um espaço também, no final, né? Vamos ver se esse junte aqui está fazendo o que eu quero. Você gostaria de inserir a palavra, blá, 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 que é a última resposta que eu dei na minha lista de palavras? Beleza, então é isso que eu quero que ele pergunte, tá? Então, nós temos 2 perguntas nesse programa. Ele primeiro pergunta a palavra, ele solicita a palavra, e depois ele pergunta se eu quero inserir essa palavra. Então veja, até aqui, até esse ponto do programa, dentro de resposta tem a palavra que ele respondeu. Só que agora vai vir uma outra pergunta. A nova resposta do usuário vai entrar dentro dessa variável de resposta aqui. Então nós temos que, antes de fazer essa pergunta aqui, nós temos que colocar a primeira resposta, que é a palavra que a pessoa digitou,
numa variável separada, para ele não jogar fora, para que a nova resposta não substitua a resposta antiga e a palavra que a pessoa digitou seja perdida. Por isso, nós vamos criar uma nova variável. Vamos chamar essa variável aqui de que, ou simplesmente de palavra, pronto. E aí nós vamos, antes de fazer a pergunta, nós vamos colocar dentro da variável palavra a resposta da pessoa, ok? A resposta para a pergunta anterior, que na verdade é a palavra que a pessoa digitou, ok? E aí eu vou perguntar, você gostaria de inserir a palavra? Aqui tanto faz colocar a variável resposta como palavra, porque por enquanto é a mesma coisa. Mas vamos colocar a palavra, porque assim a gente já usa de forma mais adequada, né? A variável que a gente acabou de criar. Então vamos lá, você quer? E agora é uma nova pergunta. E a gente vai fazer o quê? Se a pessoa disser sim, a gente vai fazer alguma coisa. Se ela disser não, ou qualquer coisa diferente de sim, a gente não vai fazer nada. Então a gente só precisa aqui de um se. A gente não precisa nem do se senão. Então vamos lá. Se, e aí a gente precisa de um operador de igualdade, né? Então, se a resposta da pessoa para esta pergunta for igual a sim, aí eu vou colocar a palavra que está dentro da variável palavra dentro da minha lista chamada banco. Ok? Muito bem. Como é que eu faço isso? Vem aqui em variáveis, tem um bloco que faz isso. Olha só. Adicione coisa a banco. Qual seria a coisa? A coisa seria exatamente a variável palavra. Então nós vamos colocar a palavra no banco. Se a resposta não for sim, ele não vai fazer nada, ou seja, ele vai continuar a fazer o que ele estava fazendo. Continuar fazendo a pergunta aqui. Então, beleza, o nosso bloco que insere está pronto. Só que ainda a gente não usou o bloco, né? A gente tem que usar. Quando que o bloco vai ser usado? Logo depois que ele reconhece que a palavra não é reconhecida no banco. Então, aqui é aqui que a gente vai inserir esse bloco que a gente acabou de criar. Vamos testar então. Vamos de novo. Digite a maior palavra. Vamos escrever aqui a palavra comercialização. Ele não conhece essa palavra e aí ele pergunta, você gostaria de inserir a palavra comercialização na minha lista de palavras? Se você tiver certeza que essa palavra está correta, escrita corretamente, sim. Aí você responde sim. Você não vai ganhar o ponto, mas da próxima vez que ele perguntar e você escrever, por exemplo, comercialização, ele vai aceitar, porque agora ele conhece, porque você ensinou uma palavra nova para ele. É interessante que o jogo vai ficando cada vez mais inteligente. Quanto mais ele é usado, mais palavras ele vai ter no banco. Tá legal? Então vamos lá. Educação. Que pena eu não conheço essa palavra. Nossa, ele não conhece a palavra educação? Sim, claro que eu quero. Você fez 15 pontos. Da próxima vez que eu jogar, ele já vai conhecer a palavra educação. A minha lista realmente é muito pequenininha. Eu conheço essa palavra, já vai dar os pontos lá. Hortaliça. Ele conhece essa palavra. E musicalização. Que pena, eu não conheço. E eu vou colocar. Na próxima vez que eu jogar, aquela palavra vai ser aceita. Legal, pessoal? Então agora eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e fizessem aí os recursos, colocassem mais recursos nesse jogo, né? Colocasse uma capa, poderia colocar algum som, algum recurso sonoro, poderia inclusive dizer para ele, dependendo dos pontos que ele fizer, você poderia dar algumas medalhas para ele, sei lá, a pessoa que fez mais do que 50 pontos, ele vai ganhar uma medalha. A pessoa que fez menos de 10 pontos vai ganhar um abacaxi, alguma coisa do tipo, tá bom? Então é um desafio para vocês aí, mas eu considero que esse projeto é um projeto rápido, simples, mas foi interessante para você conhecer aí novos blocos, né? Principalmente o bloco que contém, né? O bloco de lista que reconhece um objeto dentro de uma lista. Acho que também foi interessante para você avaliar o outro bloco aqui, o adicione, para você entender o bloco adicione. Então é um projeto bastante rápido, que produz um jogo interessante, né? Meio que dá para você disputar para ver quem tem um vocabulário mais rico, né? É bem interessante.
E é um projeto bem curto também. Eu achei legal também por isso, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês a nova proposta, um novo desafio que eu vou fazer aí para vocês, tá legal? É um jogo que eu fiz que se chama, eu dei o nome de Pega Maçã. Você pode dar o nome que você quiser. Olha como funciona. Você tem um cestinho e tem as maçãs caindo. Cada vez que você pega uma maçã, você ganha um ponto. Se você deixa a maçã cair, você não ganha, não perde, não acontece nada. Só que você tem que tomar cuidado com o raio. Que se o seu cesto tocar no raio, acabou o jogo, tá bom? Então eu quero que você tente fazer. É um jogo que é bem legal. Você vai encontrar algumas dificuldades, provavelmente, mas eu vou mostrar uma coisa nova para vocês no próximo vídeo que vai tornar esse jogo bem mais fácil, tá bom? Então eu agradeço a sua audiência, obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você tenha um bom dia. Até mais!